15 segundos. Esse foi o tempo que demorou pra eu me dar conta de que tava tudo perdido. Eu não tô brincando, precisou só de 15 segundos desse filme do Silvio Santos com Rodrigo Faro pra eu perceber que ele tinha começado total com o pé esquerdo. E infelizmente, as 2 horas de filme que vieram em seguida só confirmaram essa minha impressão inicial péssima. São poucas as vezes que a gente vê um filme em que praticamente nenhuma escolha narrativa, estética ou dramática se salva. Não é todo dia que a gente vê um filme desses. Silvio é um filme desses. Todos os prenúncios duvidosos socados ali naqueles primeiros 15 segundos de filme ditam a tônica de tudo que a gente vai ver a seguir. Antes de entrar no filme em si, só um pequeno parênteses aqui. Só o fato desse filme do Silvio tá sendo lançado agora e chegando aos cinemas de fato, pra mim, já é a concretização de uma lenda urbana, porque esse projeto aí, ele já tá correndo por aí há muitos anos. Eu lembro que há muito tempo, lá pra 2019, antes da pandemia, volta e meia, eu acessava essas páginas de em breve dos sites de cinema, internet afora, e sempre tava lá um filme misterioso, na época chamado de Silvio Santos, O Sequestro, com o casting do Rodrigo Faro interpretando o Silvio Santos. Parecia uma ideia tão absurda que eu achava que esse filme aí nunca ia ser lançado. Até porque o Silvio sempre foi muito rigoroso quanto a esse tipo de coisa. Mas saiu. E saiu num timing que não poderia ter sido mais impensável, porque, por uma dessas coincidências bizarras e inexplicáveis do universo, faltando menos de um mês pro filme estrear, acabou que o próprio Silvio Santos, como todo mundo sabe, faleceu no último dia 17 de agosto. Então, se antes a estreia desse filme do Silvio com Rodrigo Faro já seria uma coisa que chamaria muita atenção, agora então o contexto ao redor do filme ficou ainda mais inusitado. E eu já tô até antevendo que aqui nos comentários, com certeza vai ter gente falando que eu tô sendo desrespeitoso com a memória do Silvio por eu tá falando mal desse filme aqui. Ah, porque pelo jeito que você tá falando do filme, você tá debochando e sendo insensível com o próprio Silvio, que morreu aí há pouco tempo, lá. Tipo, o quê? Como assim? Não, claro que não. Eu não tô faltando com respeito ao Silvio. Eu tô falando de um filme, não do Silvio. Até porque, francamente, você gostar ou não gostar, simpatizar ou não simpatizar com a figura do Silvio Santos é uma coisa completamente irrelevante pra você poder reconhecer os problemas desse filme aqui. Os problemas desse filme são problemas por si só. Eles independem completamente do que você acha ou deixa de achar do Silvio Santos em si. Mas antes de entrar no filme em si, aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e deixa o seu like aqui embaixo se você estiver gostando do vídeo, ou dislike se você não estiver gostando. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, hypa o vídeo aqui embaixo, ao lado da caixinha de comentários, e também deixa um comentário aqui embaixo que também é importante, beleza? Pois bem, voltando. A coisa mais frustrante desse filme do Silvio é que, apesar de todos os prognósticos, eu acho que o filme, ele parte de uma ideia que tinha tudo pra funcionar, que é, em vez de ele seguir o beabá das cinebiografias, de ir contando tudo de ponta a ponta, seguindo aquela estruturinha padrão, o filme prefere partir de um recorte específico, que é o sequestro do Silvio em 2001, aquela história que todo mundo já conhece muito bem, e a partir daí ir recapitulando a trajetória do Cenoura Bravanel / Silvio Santos, desde a juventude dele até o sequestro em si. Então, o filme começa mostrando bem rapidinho ali a resolução do sequestro da filha dele, a Patrícia Bravanel, que hoje apresenta o programa do Silvio Santos lá no SBT, e depois ele já mostra aquele mesmo sequestrador, o Fernando Dutra Pinto, voltando pra casa do Silvio Santos, rendendo ele ali, e aí durante o sequestro, o Silvio para e senta e fica contando pro sequestrador toda a história do passado dele, e a gente vai vendo esse passado dele em flashbacks. E aí a ideia é que, a partir dessa dinâmica e desse resumo da vida do Silvio, a gente vai entendendo melhor quem era o homem por trás do mito, quem era o Cenoura Bravanel por baixo do Silvio Santos, esse símbolo que é, obviamente, um dos maiores ícones midiáticos do Brasil do último século, que atire a primeira pedra quem nunca tentou imitar o Silvio Santos em algum momento da vida. Se você nunca tentou imitar o Silvio Santos em nenhum momento da sua vida, comenta aqui embaixo, eu nunca tentei imitar o Silvio Santos na minha vida, que eu vou responder dizendo mentira em caixa alta. Nesse recorte que o filme faz, ele traz todos os personagens e elementos envolvidos naquela situação, mesmo que aqui e ali ele acabe tendo limitações por falta de autorização ou o que quer que seja. Então não tem a Rede Globo, mas tem a Rede Orbis. Tem um personagem ali, que é o governador de São Paulo, que é claramente o Alckmin, mas eles se referem a ele apenas como governador. Eles nunca chamam ele de Geraldo Alckmin. Ok, na teoria, essa estrutura que o filme adota até daria pra funcionar. Mas na prática, o que o filme cria em cima dessa ideia central é uma bagunça, é um caos tão grande que o filme acaba não só caindo, sim, totalmente no beabá das cinebiografias, com aquele jeitinho burocrático de ir passando superficialmente por cada episódio da vida do biografado, sem amarrar direito um ao outro, como ele também acaba se perdendo no tanto de filmes que ele quer ser ao mesmo tempo. Ele nunca se define quanto ao que ele quer ser. Ele é um filme sobre o sequestro do Silvio Santos? Ele é um filme sobre a relação do Silvio com a filha dele, a Cíntia Bravanel? É sobre a escalada do Cenoura Bravanel até virar o Silvio Santos? É sobre o ícone cultural
sobrenatural, sobre a jornada de um camelô se transformando no maior apresentador de TV do Brasil, é sobre a amizade longeva do Silvio Santos com o Manoel de Nóbrega, ou então é sobre um moleque comum que cresceu assistindo o Silvio Santos na TV, se frustrou e depois resolveu se voltar contra esse ícone. No fim, acaba que o filme tenta ser sobre tudo isso ao mesmo tempo, como se cada uma dessas ideias fosse o centro do filme, mas no fim das contas, ele não consegue ser nada, porque cada uma dessas coisas, o filme vai encobrindo com uma velocidade tão louca que torna impossível a gente processar o peso e impacto de cada momento ali. É aquele clássico problema das cinebiografias. Ele tenta condensar 1 milhão de coisas em 2 horinhas, mas ele não tem tempo nem interesse suficiente pra poder explorar cada uma dessas coisas com o mínimo de cuidado ou profundidade. Só que aqui no Silvio, isso acontece de uma forma ainda pior, porque vários desses aspectos, o filme reconta muito rapidinho, de forma en passant, dentro desses flashbacks. Vai mostrar a juventude do Silvio dentro desses flashbacks? Beleza. Mas vai mostrar em 2, 3 ceninhas que, juntas, devem durar nem 5 minutos, de tão apressadas e esquemáticas que elas são. Por exemplo, a relação do Silvio Santos com a Cíntia Bravanel, né, a primeira filha dele. Ele teve essa primeira filha com a primeira mulher dele, que morreu de câncer, né, e a Cíntia passou muitos e muitos anos afastada do Silvio porque ela achou que ele negligenciava ela. Toda essa relação é um dos aspectos que o filme apresenta como sendo o principal conflito da história. Só que o problema é que, em vez de explorar esse assunto de uma maneira profunda, tudo que o filme faz é colocar o Silvio Santos no início do filme, acordando de manhã e falando em voz alta pra si mesmo: eu sei, eu preciso falar com a Cíntia. Amanhã, sem falta, eu falo com ela. Eu juro. Isso não sou eu imitando o Silvio Santos. Isso sou eu imitando o Rodrigo Faro imitando o Silvio Santos. É outra coisa. Mas que dúvidas e dilemas internos são esses aí do Silvio Santos? Ok, beleza, depois a gente vem a descobrir ao longo do filme, mas a maneira com que o filme passa por essa relação, pela dor da Cíntia em se sentir negligenciada pelo pai, e pela hesitação do Silvio em telefonar ou não pra ela, fica completamente perdida no meio de várias outras prioridades, a relação do Silvio com o Manoel de Nóbrega. O filme estabelece essa relação como sendo algo central pro Silvio, a ponto de que a primeira coisa que ele faz quando ele levanta da cama de manhã é ir pra frente de um quadro que tem em casa do Manoel de Nóbrega pra contar pra ele das novidades que andaram rolando. E ele faz isso no início e no final. E ok, dá pra ver que essa relação deles dois é especialíssima. Só que o problema é que o tempo que o filme dedica pra gente ver a relação deles dois sendo formada é insuficiente pra gente poder sentir o peso daquela amizade, a nível pessoal, não profissional. Eles se conhecem, trabalham um pouquinho juntos, depois a relação deles dois some, volta lá na frente, rapidinho, com o lance do baú da felicidade, depois volta a sumir, e aí lá na frente, no meio de uma montagem que vai picotando vários momentinhos da vida do Silvio em flashes de poucos segundos, a gente vê rapidinho o Silvio chorando porque o Manoel morreu. Mas é tão rápido que fica impossível pro espectador sentir o impacto que a morte e a saudade do Manoel de Nóbrega deixaram no Silvio Santos, a ponto de definir a rotina do Silvio pro resto da vida. E essa velocidade com que o filme vai passando por tudo é tão inacreditável que tem até um momento em que a primeira mulher do Silvio tá tendo uma DR com ele, e aí ela fala: puxa, mas já se passaram 9 anos disso, Neco. Ela chama ele de Neco, né? E nessa hora eu até falei comigo mesmo: peraí, passaram 9 anos mesmo? Porque na ordem do filme, eles parecem ter se conhecido há pouquíssimo tempo. Mas o pior de tudo é que essa correria do filme todo, ela acaba comprometendo também toda a construção do mito Silvio Santos. Toda a jornada que leva do Cenoura Bravanel, que vendia caneta e aquele negocinho pra poder guardar título de eleitor, até chegar no Silvio Santos, apresentador que a gente já bem conhece. O filme joga isso, essa parte da juventude, do início da vida profissional do Silvio, de uma forma tão michuruca, tão preguiçosa, que numa cena a gente vê o Cenoura correndo da polícia e no fim da cena seguinte ele já tá saindo da delegacia com contato pra poder ir pra São Paulo trabalhar em rádio. É tudo pá-pum. Numa cena a gente vê o Chico Anísio falando pra ele: pô, Cenoura Bravanel é um nome muito ruim, pensa aí no nome melhor, mais sonoro. E aí na cena seguinte ele já aparece no rádio se anunciando como Silvio Santos. De onde veio a inspiração pro nome? De onde que ele bolou esse nome? Não tem. Numa cena dizem que o nome dele tá ruim, na outra o nome novo dele já tá pronto. Tudo no filme se resume a 2, 3 falinhas rápidas. A criação toda do SBT se resume praticamente a uma conversa. A origem do Quem Quer Dinheiro é tão encaixada à força que chega a ser vergonhosa. Se a ideia inicial era de ir descortinando o Silvio Santos e fazer a gente entender o Cenoura Bravanel por trás do mito, acabou que a execução dessa ideia é tão absurdamente caótica que a gente termina o filme sem entender direito quem foi, afinal de contas, o Silvio Santos em si. Você vai apresentar esse cara, vai tentar decifrar o homem por trás do mito, você toma essa decisão de entrecortar o sequestro de agora com as cenas do passado dele, mostrando a origem dele, mas tudo que você vai mostrar nessas cenas aí do passado é absolutamente irrisório, rapidinho, não diz nada. Então meio que não fez a menor diferença você tomar essa decisão. Foi um esforço jogado no lixo. A gente chega ao final desse filme aqui sem saber nada de novo sobre o Silvio Santos, que a gente já não soubesse antes de ver o filme. E, aliás, a decisão de trazer, nessas cenas de flashback, uma narração em off do Silvio no presente, descrevendo o que rolou ali no passado, é terrível, é desastrosa, porque o tom de voz do Silvio nessas narrações em off não é o tom de alguém que tá sob sequestro e que tá relembrando uma história no meio de um momento de tensão. Não. Na verdade é um tom bem mais ameno, simpático, quase que de um professor de jardim de infância contando uma historinha pra um aluno pequeno. E durante essas cenas aí de flashback, tem umas horas em que o sequestrador também
entra nessas narrações em off, e o off dele, mesma coisa, não é o off de alguém que tá tenso, sequestrando alguém, mas sim o de uma criança curiosa perguntando pro professor: puxa, Silvio, então como é que você saiu de vender caneta na Lapa pra blá blá blá? Tipo, não existe um controle sobre as performances aqui. O que nos traz ao ponto mais delicado desse filme aqui, que é o Silvio Santos interpretado pelo Rodrigo Faro. Rodrigo Faro interpretando o Silvio Santos é uma ideia tão absurda que parece que alguém teve de sacanagem. Alguém falou de brincadeira, mas a piada saiu de controle, foi longe demais. Dito isso, justiça seja feita. O Rodrigo Faro é ator. Ele não é um cara que caiu de paraquedas. Não, ele tem experiência em atuação. Inclusive, nesse filme aqui, ele chora muito melhor do que quando o Gugu morreu. É uma evolução muito clara dele como ator aqui. Fora isso, a real é que a tarefa que o Rodrigo Faro desempenha aqui é um desafio enorme pra qualquer um, porque o Silvio Santos é uma figura tão marcada no imaginário popular e, principalmente, uma das figuras mais imitadas da história recente do Brasil, que fica difícil interpretar o Silvio Santos sem cair no território da imitação barata. E é uma tarefa que, infelizmente, o Rodrigo Faro não consegue superar. O Silvio Santos, que ele interpreta aqui, é uma imitação tosca, que a gente até podia curtir se ela fosse levada na brincadeira, mas que, uma vez que ela se leva a sério, aí fica difícil de engolir. E é impressionante como que o Rodrigo Faro, ele tem zero controle sobre a imitação em si. E uma hora ele tenta pegar um pouquinho mais do sotaque, da cadência, do modo de falar específico do Silvio que a gente conhece, principalmente nesses flashes que ele tá se apresentando, né, fazendo o Maoe e o hi-hi dele. Eita, esse hi-hi foi mais Michael Jackson do que Silvio Santos, mas enfim. Só que em outras horas, aliás, eu diria que na maior parte do tempo, parece que o Rodrigo Faro, ele esquece que ele tá fazendo Silvio Santos e ele volta a investir numa composição que nem tenta captar o espírito do Silvio que ele mesmo tenta construir nesses outros momentos. Mas, tá bom, vamos tentar relevar. Ficar pautando pelo quesito da fidelidade, do quão parecido tá com o original, é sempre uma parada meio limitante, porque sempre dá pra ser radicalmente diferente do original e ainda assim funcionar. Vamos esquecer tudo que a gente conhece de Silvio Santos e tentar encarar esse personagem do Rodrigo Faro aqui como Silvio Santos inédito, próprio do filme. Mesmo assim, seria muito difícil pro Rodrigo Faro se dar bem aqui, porque o personagem que ele interpreta aqui é um personagem quase unidimensional. Eu só não digo que ele é unidimensional mesmo, porque tem dois momentos do filme em que o personagem ele ganha uma camada a mais, que são momentos em que a gente vê a lábia do Silvio Santos em ação. Uma hora é uma hora que ele tá tentando fazer a cabeça do sequestrador, e na outra hora é uma cena que é a melhor cena do filme, disparada, de longe, em que o Silvio resolve negociar com a polícia em nome do sequestrador. E ele vai manejando a negociação toda, quase como se ele estivesse comandando o programa de auditório dele. São momentos que trazem uma dimensão maior pro personagem. De resto, tudo que esse Silvio Santos aqui faz é atravessar o filme inteiro com uma cara de tristinho, de pai preocupado com os filhos. Ele fala mansinho, ele tá sempre preocupado, reservado. A gente não vê espontaneidade, malícia, malandragem, nada. Ele atravessa praticamente o filme inteiro na mesma nota. Eu nem sei se dá pra chamar de agiografia, porque eu não acho que o filme chega a encarar o Silvio Santos como um deus, como uma alma elevada. Ele é só um pobrezinho, recolhidinho. Por que esse personagem aqui, que tá nesse filme aqui, virou a figura mais carismática e celebrada do Brasil? Eu sei porque eu sou brasileiro e eu vivo no mundo real. Eu cresci com o Silvio Santos e eu tenho conhecimento prévio de quem é esse cara aqui. Agora, se fosse depender só do filme pelo filme, esquece. E eu nem preciso dizer que o filme é absolutamente chapa branca com relação a quaisquer problemas que o Silvio Santos pudesse ter, né? A relação do Silvio com a filha, a aproximação dele com o Figueiredo, o ditador João Figueiredo, pra conseguir a concessão de televisão e etc. Só que o problema é que essa remoção de qualquer tom de cinza na personalidade do Silvio Santos torna ele menos interessante. A gente não enxerga muitas contradições que tornem ele mais humano e, portanto, mais fascinante. Só que é engraçado que, mesmo sendo tão chapa branca assim, o filme, às vezes, ele comete uns deslizes que ele próprio não percebe. Tipo, tem uma hora que o Silvio Santos, ele explica pro sequestrador o que é o baú da felicidade, né? E aí o sequestrador, ele vira pra ele e diz o óbvio, que é: se fosse eu fazendo exatamente essa mesma coisa aí, de baú da felicidade, as pessoas iam dizer que é crime, que é estelionato e tal. Realmente. E aí o Silvio vira pra ele e responde: onde você vê crime, eu vejo oportunidade. E o filme trata isso como se fosse uma puta frase motivacional. Caralho! Cara, assim, mesmo que você não veja nada de errado com o baú da felicidade, você há de convir comigo que se defender assim não é lá a melhor forma, né? E quando nem a biografia mais condescendente e limpinha do mundo consegue te defender, mesmo quando ela tenta, é porque tá feio o negócio. Parece a Chiquinha defendendo Chaves, ou o professor Girafales defendendo o Seu Madruga. E além disso, além do Silvio Santos, outro personagem muito importante do filme, obviamente, é o sequestrador, né, o Fernando Dutra Pinto. Ainda tem esse outro foco que o filme tenta colocar aqui, que é o arco dramático do próprio sequestrador. E assim, aqui eu preciso fazer uma pequena concessão. O ator que faz o sequestrador, o Jonas Oliva, que por sinal interpretou o mesmo sequestrador lá na série do Rei da TV, também sobre o Silvio Santos, ele nem me pareceu ser um ator ruim. Ele
tenta trazer alguma intensidade através do olhar expressivo e da fala sempre esbaforida. Só que o problema é que o material que é dado pra ele não ajuda ele nem um pouco. Ele submete o ator a momentos que são absolutamente constrangedores. Tem uma hora em que o Silvio tá contando pra ele sobre o passado dele, e aí no meio do flashback eles cortam pra uma cena no presente do Fernando reagindo com um sorrisinho maroto, tipo, como se estivesse ouvindo uma puta história inspiradora, que não tem nada a ver com o que o personagem vinha demonstrando ser antes e nem depois. E já do ponto de vista estético, também, o filme é uma bagunça completa. Ele atira pra tudo quanto é lado e não acerta nenhum. É fascinante, de uma certa forma, como que nenhuma decisão estética do filme funciona. Ela reflete o caos do projeto como um todo. Em particular, a montagem, além dela cortar entre passado e presente e avançar anos a fio através de uns saltos muito abruptos e que só realçam o quão frouxa é a estrutura do filme como um todo, ela ainda faz umas coisas que são de uma cafonice que, meu Deus do céu, as cenas do passado, elas têm uns jump cuts com os efeitinhos sonoros acompanhando que, meu Deus do céu, eles não ajudam em absolutamente nada. Eles não criam um senso de impacto, suspense, drama, nada. Eles só estão lá porque o montador e o diretor acharam estilosinho, mas é só arbitrário mesmo. A direção do filme ficou em cargo do Marcelo Antunes, que é o mesmo diretor daquela obra-prima que é o Polícia Federal, A Lei é para Todos, também conhecido como o filme que envelheceu pior e mais rápido em toda a história do cinema brasileiro. E ele tenta, do início ao fim, trazer um dinamismo e uma intensidade pro que a gente tá vendo, mas ele sempre vai pelos caminhos mais óbvios. A fotografia instável, né, pra tentar criar um clima de instabilidade constante. Tão tremeliquento que tem umas horas que a cabeça do Silvio tá quase que saindo de quadro, por acidente. A montagem toda picotada, enfim, são sempre requentando as tropes mais batidas de filme gringo de sequestro. Ele chega ao ponto de criar algumas cenas que, sinceramente, são hilárias. Como aquela do Silvio salvando o sequestrador de um sniper que tava lá atrás mirando nele, e um outro momento que envolve uma mini rebelião que acontece ali no gabinete do Alckmin, que vocês vão entender quando vocês virem a cena. E como o filme não tem tempo pra poder se aprofundar em absolutamente nada, ele também obriga as cenas a se resolverem dramaticamente sempre da forma mais esquemática e artificial possível, só pra elas poderem se resolver logo de uma vez e ir logo pro próximo tópico. Tem uma hora que o Silvio tá olhando na TV alguém criticar a baixaria dos programas dele e ele só faz um... putz... Em outro momento, o Silvio tá no telefone e ele tá relutando a ideia de apresentar programa aos domingos, e aí no meio da conversa eles conseguem convencer ele, e aí a cara do Rodrigo Faro subitamente vira um... mesmo. E tem a trilha sonora, né, que, considerando a obviedade de todo o resto do filme, ela tá de pleno acordo, porque tudo, do início ao fim do filme, é mastigado pela trilha sonora da forma mais óbvia possível. Vai rolar um momento de tensão? Então rola um estrondo do nada pra poder manter o espectador aflito. Ela lembra um pouquinho a trilha de um programa do Silvio Santos que eu curtia, chamado Nada Além da Verdade. Esse programa era muito bom, eu gostava muito dele. Que era um programa em que o entrevistado, ele tava com um polígrafo e ele não podia mentir, né. Esse programa era maneiro, eu gostava muito. O episódio com a Dercy Gonçalves é maravilhoso. Mas aí você pode se perguntar, pô, mas aí é uma forma de referenciar a trilha desse tipo de programa? Não, não é. Ela só é artificial sem um propósito humorístico mesmo. Enfim, Silvio é um desastre completo. A única coisa interessante, além desses 2, 3 momentos da lábia do Silvio, é a decisão do filme de encerrar com uma versão de uma música do Julio Iglesias em português, porque o Silvio ele era fã, né, do Julio Iglesias. Mas de resto, é uma sucessão de 2 horas de escolhas ruins. E o que vai ter de gente fazendo piada, dizendo que o Silvio Santos morreu por causa desse filme, é brincadeira. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Silvio. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, ou então deixa o dislike se você não gostou do vídeo, tudo bem, eu entendo. Compartilha pros seus amigos, chama mais gente aqui pro canal, e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Não se esquece de hypar o vídeo aqui embaixo também, do lado da caixinha de comentários. E é isso, um grande abraço e até a próxima.